Irmãos, graças ao Senhor pelas suas muitas misericórdias. Mais um sábado à noite, graças ao Senhor estamos aqui novamente. Na semana passada, o Senhor nos falou que a vinda de Cristo é certa. E aí nós ouvimos a palavra do Senhor, né? O Senhor atentando, né? Falando a necessidade que nós temos hoje de perseverar. Foi nos mostrado semana passada que quando Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, como o apóstolo ali foi usado pelo Senhor para ressaltar, para dar importância à vinda do Senhor. Em cada um dos capítulos ali da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala da vinda do Senhor. Ele faz uma exortação para que a gente tenha cuidado, para que a gente atente para a volta do Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não seja, irmãos, distraído pelas coisas desse mundo e o Senhor volte e a gente esteja ainda apegado com as coisas dessa terra, ainda iludido com a fascinação desse mundo. Oh, Senhor Jesus! Então, que nós passamos, irmãos, o título da mensagem de hoje é Cuidar da Fé nos Tempos do Fim. Isso, irmãos, de certa forma é individual. Eu preciso cuidar da minha fé para que, na volta do Senhor, ele possa encontrar fé na terra. Naquela parábola do juiz iníquo, no final da parábola, o versículo fala assim: voltando o filho do homem, achará porventura fé na terra? Então, o ministério da iniquidade, irmãos, já se multiplicou. Sabe, irmãos, essa época agora, né, as pessoas não estão mais nem aí para o que é a vontade de Deus. A maioria das pessoas querem se divertir, querem curtir a vida, querem aproveitar, segundo eles, né? Aproveitar a vida. Ainda mais agora, depois de uma pandemia, ainda estamos no meio da pandemia, as pessoas estão querendo balada, estão querendo diversão, não medem mais nem as consequências. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Nós temos hoje, a nossa referência é a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que governa nosso viver ou precisa governar, é o falar do Senhor. É a palavra profética. Eu queria, né, lembrar ainda dos versículos da semana passada, Apocalipse 22, 12. Mostra que essa vinda do Senhor, diz assim, versículo 12 de Apocalipse 22. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso o Senhor falando da sua vinda. Mais um versículo fala da vinda do Senhor. Apocalipse 3, 11. Fala também da vinda do Senhor que é sem demora. Apocalipse 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos esses versículos, né, fala que o Senhor não vai demorar. E ainda no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda epístola de Pedro 3, 9. Fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a volta do Senhor não é que o Senhor está demorando a voltar, é que ele é longânimo, aguardando. Né? A Bíblia fala lá em Mateus 24 que a vinda dele, o fim só vai vir quando esse evangelho do reino for pregado em toda a terra habitada. E olha, irmãos, que esse evangelho do reino tem sido pregado em toda a terra habitada. Não sei se os irmãos assistiram hoje a live, pela manhã, na conferência da Europa, o lançamento do Espaço Vida para Todos lá na Europa. Um prédio que vai começar a ser construído agora em janeiro para abrigar, para receber os irmãos que querem ser aperfeiçoados ali no velho continente, para receber a base da verdade, para serem constituídos com a verdade, para levar essa verdade para todas aquelas pessoas ali no continente europeu. Então, as coisas do Senhor, o Evangelho tem acelerado. A vinda do Senhor, irmãos, está muito próximo, porque o Evangelho tem alcançado
cada vez mais lugares. Essa pandemia, de certa forma, trouxe tristeza, trouxe. Mas, de certa forma, fez com que o evangelho pudesse alcançar outros lugares. Não sei se os irmãos sabem, mas um grupo de 30 pessoas do Paquistão tiveram conhecimento dessa palavra e agora estão conhecendo, estão recebendo a literatura do Evangelho do Reino. Um irmão na Hungria, né, foi ter comunhão com os irmãos e o irmão falou sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. E ele falou, irmão, o que é isso que você está falando? A gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, esse evangelho, irmãos, está alcançando, está se expandindo. E nós precisamos hoje estar atentos para não sermos pegos de surpresa quanto à volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, 19. Senhor Jesus. 1 Timóteo 1, 19 também está dentro do... Diz assim. 1 Timóteo 1, 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A gente pode ouvir essa palavra e simplesmente espiritualizar a mensagem e não aplicar na nossa vida, e essa palavra se tornar apenas uma teoria, uma verdade ouvida. Mas essa verdade, irmão, tem que se tornar a nossa vida, tem que se tornar a nossa prática. Senhor Jesus, nós precisamos hoje aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem dado para nós, com respeito à palavra. Não tem faltado palavra, graças ao Senhor. Hoje eu acho que foram 5 mensagens que a gente já participou, foram 4. Acho que essa aqui é a 5ª. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra, o Senhor tem jorrado abundantemente para nós. A questão, então, não está com respeito à palavra. Muitas vezes, o problema está em como eu estou recebendo essa palavra, em como eu estou aplicando isso que eu estou ouvindo. Senhor Jesus, preparar-se para a volta do Senhor, irmão, é guardar a fé e crescer em vida. Nós vamos ver na prática o que é guardar a fé, o que é cuidar da fé, o que é manter essa boa consciência. Senhor Jesus, já vou aproveitar. Manter a boa consciência, irmãos, é ter testemunho. Manter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Diante de nada você ser super espiritual no local de reuniões da igreja e diante dos homens e diante da sua família, você não ter testemunho. Ó Senhor Jesus. Então, manter a boa consciência faz com que isso ajuda nós a cuidarmos da fé. Porque se não mantiver uma boa consciência, você pode vir a naufragar na fé. Eu conheço, infelizmente, irmãos que conhecem a palavra, que são constituídos da verdade, mas, irmãos, infelizmente, vieram a naufragar na fé. Chegou determinada situação na vida deles, experiência, e eles não romperam, eles não aplicaram a fé. Caíram diante daquela situação e alguns começaram a questionar o Senhor. Por quê? Mas, Senhor, eu estou te servindo, eu estou reunindo, por que essa situação? Sendo que o Senhor em nenhum momento falou, nem prometeu que a gente não passaria mais por aflições. Pelo contrário, o Senhor disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele deu o segredo, a maneira de vencer as aflições, irmãos, é se manter no Senhor. É perseverar usando a fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a nossa fé, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala o conceito da fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso é fé. A certeza da promessa de Deus. Irmãos, quando a gente exercitar a fé, é crer, tomar posse naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus prometeu para você, você tomar posse daquilo. E isso é exercitar a fé.
Só que, né, vem as situações, e esse é o cuidado do apóstolo Paulo aqui no terceiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo estava com esse cuidado, porque os irmãos estavam passando por muita prova de tribulação. Eles estavam sendo afligidos. E aí a preocupação de Paulo era isso, deles não suportarem aquela tribulação, aquelas aflições. Ainda aqui em 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2, diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo aqui está dizendo, eu achei por bem ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo para auxiliar vocês na fé, para ajudar vocês a superarem essas provações pela fé. Quantas vezes, irmão, nós passamos por dificuldades e tribulação e às vezes a gente nos sentimos sozinhos, né? A gente se sente só, sendo que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está do nosso lado. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele é o nosso bom pastor. Oh, Senhor Jesus. Muitas vezes nossos olhos físicos não conseguem enxergar. No momento da tribulação, ver o Senhor ali, que o Senhor está muitas vezes carregando você no colo, né? Às vezes a gente nem sabe, mas a gente nem percebe, mas o Senhor está conduzindo a gente no colo, assim, nos braços. O Senhor fala para Jó, ainda que os teus olhos não vejam, a tua causa está diante de mim. Irmãos, eu não sei qual é o problema, qual é a situação que você está enfrentando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o problema. E a tua causa está diante dele. Ó Senhor Jesus. E eu sei uma coisa, porque está na palavra. E eu creio que está na palavra, irmãos, é a verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqui não está dizendo algumas coisas. Aqui não está dizendo só as coisas boas cooperam para o bem, não. Todas as coisas, até as aflições. Creiam-me, irmãos. Até as aflições, elas visam nos levar para os pés do Senhor. Visam nos levar a ter realidade. Conhecer o verdadeiro Deus. Eu vou mostrar depois a saída. Como nós, o Diego já na oração dele, ele já deu a primeira dica. Se render. Ele, quando orou, ele falou assim, Senhor, nós nos rendemos. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro segredo para sair da aflição, se render ao Senhor. Nós vamos ver mais na frente. Então, nós precisamos cuidar da nossa fé, irmão, e é muito, nós precisamos estar claros de que existe a fé objetiva e a fé subjetiva. O que é isso? Isso que o irmão falou para o irmão lá na Europa, e o irmão há muito tempo, o irmão já era cristão há muito tempo, e disse, eu nunca ouvi falar disso. A fé objetiva, irmãos, é tudo, é o conteúdo da palavra de Deus. Isso é a fé objetiva. São todos os fatos, é tudo aquilo que o Senhor realizou, é a fé objetiva. É toda a palavra de Deus, é a fé objetiva. E a fé subjetiva? É quando eu aplico, é quando eu recebo essa fé objetiva e eu passo a vivê-la. Essa fé objetiva se torna a minha realidade. Isso é a fé subjetiva. É a fé praticada, a fé vivida. Ó Senhor Jesus. Nós vamos ver também mais na frente um pouco que essa fé precisa ser provada. Porque todos nós recebemos a fé. No momento que nós recebemos a palavra, como é que a fé chega até nós, irmãos? Como é que a fé chega até o homem? É pelo ouvir a palavra da fé, é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vem pela pregação da palavra. A fé vem até nós. A fé objetiva foi apresentada para nós. Mas agora, a minha reação a essa fé objetiva, irmãos, isso é o que faz a diferença no meu viver diário. É isso que vai dizer se eu sou um cristão vencedor ou um cristão derrotado.
Nós vamos ver lá mais na frente ainda, em Apocalipse, que Deus quer arrebatar os vencedores. Mas, Senhor, como é que na prática eu me torno vencedor? Irmãos, é todos os dias, sujeitando-se ao Senhor, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. É todos os dias. Eu ganhei muito uma frase da semana passada, da alimento diário da semana passada, que falava assim: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos. E foi expulso. E aí, todo dia de manhã, irmãos, eu acordo com essa frase. E foi expulso. Senhor, agora, em nome de Jesus, eu expulso o dragão, a antiga serpente, o acusador, eu expulso agora, em nome de Jesus. Irmãos, são esses vencedores que hoje, no viver diário, experimentam a vitória, que naquele dia serão vencedores. Não é que naquele dia a pessoa vai se tornar um vencedor. É que hoje, no viver diário, por meio da fé, nós experimentamos a vitória de Cristo. Ó Senhor Jesus, experimentamos essa fé cada vez mais sendo transportada para dentro de nós. A palavra, irmãos, é o transporte. A palavra é o caminhão que transporta a fé para dentro de nós. Então, quanto mais eu vou à palavra, quanto mais eu dou oportunidade para a palavra, mais eu estou dando a oportunidade da fé ser acrescentada a mim. Não existe que as pessoas sem fé. A fulana de tal está tão sem fé. Se ela estiver com a palavra, se ela estiver recebendo a palavra, irmãos, não tem como estar sem fé. Porque a palavra traz a fé para dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Por isso nós precisamos insistir, irmãos. Perseverar, até doer. Porque eu falo que dói mesmo. Dói na nossa alma, dói. Ela geme. Se você pegar a Bíblia, para ler o guia da Bíblia ali diariamente, a alma geme. Ela luta para você não perseverar. Você lê um dia, aí você acha muito bom, sai como vencedor. No final do dia você está desfrutando. No segundo dia já vem as lutas. Já vem as aflições tentando te roubar a tua atenção. Então, é realmente um exercício. Ó Senhor Jesus, que a fé, irmão, se torne subjetiva na nossa experiência. Que possamos vencer todas as coisas, romper todas as coisas por meio da fé. Ó Senhor Jesus, eu vou ler Romanos 10, já fala isso aí que eu falei, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Continuando Tessalonicenses 3, versículo 3, diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. O Senhor falou que é por meio de muita tribulação que nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muita tribulação. Sabe por quê, irmão? Sabe por que é tribulação? Não é que Deus gosta de ver a gente sofrendo, não. É porque Ele sabe que se a nossa fé não for provada, a nossa fé não vai passar de fogo de palha. Porque é muito fácil falar da boca para fora que temos fé. O difícil é, na hora da prova, aplicar a fé. Ultrapassar os desafios, os problemas, usando a fé, confiando no Senhor. É muito mais fácil ficar, inquieto. Sair dando pulo, desesperado. É muito mais fácil. Nossa alma, ela é ansiosa e quer resolver por si só. E o Senhor quer nos ensinar, irmãos, a lição de confiar no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos Salmo 1. Primeiro Salmo. Diz assim: ó Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem, versículo 1, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, na sua palavra. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ó Senhor Jesus,
Então, nossa fé precisa se tornar, irmãos, constante. A nossa busca pelo Senhor tem que ser dessa forma, confiável. Não pode ser, hoje está tudo bem, amanhã chegou uma tribulação, a gente já desmorona, já acabou, já parece que morreu. Não, o Senhor quer nos dar uma fé perene, uma fé constante, uma fé eterna, uma fé que nos faz ser equilibrados. Ó Senhor Jesus, quer seja está tudo bem, você está desfrutando do Senhor, quer esteja passando por tribulação, um maremoto, né, uma tempestade, você está bem, confiando no Senhor, crendo que o Senhor está no barco, o barco não vai virar. Vamos falar para vocês, para nós, o barco não vai virar. O Senhor já prometeu que começou uma boa obra em cada um de nós. E Ele prometeu também que vai completar até o dia de Cristo Jesus. Eu só tenho que crer nisso, irmãos, a me firmar nisso. Ó Senhor Jesus, essa palavra aqui de Tessalonicenses 3, a fim de que ninguém se inquiete, a fim de que ninguém fraqueje. A fim de que ninguém fraqueje com esta tribulação. As tribulações vêm para provar, em mostrar até que ponto nós confiamos no Senhor. Paulo chega a dizer que as tribulações que sobrevieram para ele na Ásia foi muito além das suas forças, a ponto de desesperar da própria vida, para que nele mesmo ele não tivesse confiança nele mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Na verdade, irmãos, muitas vezes Deus, não é que Ele faz, mas Ele permite para provar nossa fé. Ele permite que venha uma situação para tirar o chão debaixo dos nossos pés. Sabe por quê? Porque Ele sabe, enquanto a gente tiver condições de se mexer, de dar nosso próprio jeito, a gente é tentado a dar o nosso próprio jeito. A gente sai fazendo, sai executando, sai fazendo planos que não procedem dele, e sai fazendo aliança sem a sua aprovação. E a Bíblia fala lá em Isaías 30 que isso é acumular pecado sobre pecado. Sair fazendo, irmão, sair executando sem consultar o Senhor, isso é pecado. Executar plano que não tem origem no Senhor. Está errado o homem planejar? Está não. A Bíblia fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, aprender. Nós estamos no processo de aprender a confiar inteiramente no Senhor. Porque é muito fácil colocar nossas derrotas diante do Senhor, né? A gente recebe é derrotado, aí é fácil você ir para os pés do Senhor. Mas o que o Senhor quer também é que a gente apresente para Ele, dedique a Ele também as nossas vitórias. Aí não é tão fácil. Mas não é tão fácil, porque a gente muitas vezes quer o holofote, a glória. Não, foi o meu esforço. Foi eu me esforçando para conseguir. E a gente esquece que foi a promessa do Senhor, que foi a mão do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós possamos não fraquejar diante das tribulações, diante das aflições. Nós precisamos, eu vou dar agora o segredo, irmãos. Vamos aqui para 1 Pedro. Eu gosto muito, muito desses versículos. Claro que a Bíblia toda é muito disfrutável, mas tem alguns que são mais na experiência, você já saboreou. 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Irmãos, aí está o segredo para a gente enfrentar as aflições, as adversidades. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vê a mão do Senhor, irmãos, em todas as coisas. Vê a mão do Senhor e render-se a Ele diante de todas as coisas. Não é se render diante dos obstáculos, não, irmão. Não é se render diante do inimigo, não. Se render diante dele, do Senhor. É se humilhar debaixo da soberana mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que tempo oportuno é esse?
Que tempo é esse, irmão? É o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. A gente quer rapidamente resolver, sair do problema, mas tem um irmão que falava assim: aproveite. Aproveite a situação. Aproveite para tirar lições. Em tudo uma lição. Aproveite cada experiência ali de fogo. Ó Senhor Jesus, para que deixe, né, o fogo, o consumidor, possa consumir tudo de natural que ali tem em você, exaurir todas as nossas forças naturais. Irmãos, enquanto nós tivermos ainda capacidade em nós mesmos para resolver nossos problemas, muito difícil a gente depender de Deus. Muito difícil experimentar Deus. Muitas vezes é necessário chegar na experiência de Paulo, né? Além das nossas forças. Às vezes é preciso Deus permitir algo além das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida, para a gente aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos e no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ó Senhor Jesus. Então, o primeiro segredo, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Como é de maneira prática, irmão, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? É lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre ele toda a nossa preocupação. É louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Há uns 15 dias, 20 dias atrás, meu irmão teve um infarto. Um infarto do coração. E aí ele foi contar para nós a experiência, que ele chegou no hospital, já infartando, e ele ficando ansioso, preocupado. Eita, e agora? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha esposa, das minhas filhas? O que vai ser agora delas? Eu agora vou embora. E ficou preocupado, ansioso. Aí ele disse que só ouviu um sentimento assim, louve. E aí ele passou a cantar. Lá no meio do hospital, sendo atendido lá, e ele passou a cantar. Louvar o Senhor. Lembrou de um hino, o Senhor deu um hino para ele, e ele começou a cantar em voz alta. Aí uma das enfermeiras, que é parente, que é esposa de um primo nosso, foi e gravou o áudio dele cantando e mandou para outra parente nossa, que é cunhada dela, né? Uma prima nossa que é cunhada dessa enfermeira. E ela falou assim, incrível, Deus estava aqui, os médicos cuidando dele, que ele estava infartando, e ele estava cantando o hino, acho que era um hino, ela falando que ela não conhecia. Irmãos, e aí ele disse, meu irmão falando, que quando começou a cantar esse hino, foi saindo a ansiedade, foi saindo a preocupação, foi aliviando aquela pressão dele, e ele começou a se recuperar. Então, às vezes, diante das dificuldades, a gente quer ficar ansioso, mais preocupado ainda. E agora, perdi o emprego, meu Deus, o que vai ser de mim? E a gente esquece, irmãos, que o Senhor que cuida de nós. O Senhor mostrou que, né, os lírios do campo, por mais bonitos que, né, eles não fiam, eles não sabem nem fazer uma costura. E Deus reveste eles com tanta beleza, os lírios do campo. Os pássaros não plantam, não saem nem, né, capinando. E Deus cuida deles. Quanto mais voz, nós ouvimos na semana passada, quanto mais voz, o Senhor que cuida de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então não vamos ficar agitados, nem vamos deixar que essas aflições venham nos fazer fraquejar. Continuando. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava tão preocupado assim, né, com a situação, né, como é que estava a fé dos irmãos, que ele mandou Timóteo, vai lá, pergunta como é que ele, vai lá e vê como é que está a fé deles. Diante de tanta tribulação, como é que eles estão reagindo? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa fé, o Senhor sabe, né, qual é o tipo de prova que é necessário. Para cada um de nós existe uma medida. O Senhor de antemão já preparou. Porque a vontade de Deus é que a nossa fé seja preciosa. Deus quer dar para nós uma fé preciosa, uma fé completa. E aí, no dia a dia, nós precisamos aprender, irmãos, a tornar essa fé preciosa. O que é uma fé preciosa diante de Deus? É uma fé provada.
Uma fé que passou por experiência. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Fala assim. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, aqui ele fala para a gente ser vigilante, com respeito a guardar a fé, a cuidar da fé, nós precisamos ser vigilantes. Nós não sabemos que hora, irmão, a nossa fé vai ser provada. Não sei se você lembra daquela experiência lá de Lucas, salvo engano, capítulo 18. Lucas 18, acho que eu notei ele aqui em algum lugar aqui, que fala quando Pedro foi avisado pelo Senhor. Pedro, vocês foram requisitados para ser peneirados como trigo. Pedro, a vossa fé vai ser provada. Mas eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Quando, pois, te restabeleceres, vai e ajuda os irmãos. Então, a gente não sabe, irmãos, como é que vai ser, a nossa fé vai ser provada. Né? No dia a dia, o Senhor vai permitir situações para provar a nossa fé. E nós precisamos estar atentos, apercebidos, vigilantes, porque a gente não sabe que hora vai vir. Por isso, eu preciso estar fortalecido com a palavra. Quando o tentador veio tentar Jesus, né, aquelas 3 tentações no deserto, o Senhor sempre rebatia, o Senhor sempre respondia para ele com a palavra, mas também está escrito. Então, irmãos, a maneira hoje de nós estarmos apercebidos, nós estarmos vigilantes, é ter a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. É a palavra, irmão, que está sendo implantada em nós, que vai fortalecer a nossa fé, para a gente superar as dificuldades, para a gente vencer e não ficar como um incrédulo, né? Arrancando o cabelo da cabeça, desesperado, né? Entrar em depressão. Não, nós temos o Senhor. Nós temos, irmãos, a promessa de Deus do nosso lado. Ó Senhor Jesus. E eu queria ler, né, mostrando que essa fé vai ser provada aqui em 1 Pedro ainda, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Moraes já sabe de qual aí, viu? Eu vou ler do 6, Moraes, que já vai ganhar o negócio já. Ó Senhor Jesus. Versículo 6 diz assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu vou ler só até aí depois eu continuo. Nisto exultais, nisto fiqueis alegre. Esse exultar fala ficar alegre. Nisto fiquem alegre. Embora no presente, se necessário, essa é outra palavra. Se necessário. O Senhor sabe, irmãos, o que é necessário. O Senhor sabe até que ponto nós suportamos a prova. Por isso que só vai vir na medida. Não virá nenhuma tentação que não possais suportar, porque junto com a aprovação vem o livramento. O Senhor prometeu. Nós só precisamos crer, irmãos. Não tem como o inimigo nos derrotar. Vou falar de novo, bem claro e pausadamente. Não tem como o inimigo nos derrotar, porque Deus prometeu que nele nós somos mais do que vencedores. Sabe como é que o inimigo nos pega? É quando a gente retrocede, é quando a gente desiste, quando a gente estaciona, quando a gente para. Aí o inimigo diz: opa, agora ganhei. Porque, irmãos, a nossa fé, ela quer que sempre a gente avance. Nós somos os da fé, os que avançam para a salvação da nossa alma. Não que estaciona, não que retrocede, nem engata ré. Nós somos os da fé. Aqui não está dizendo, irmão, que nós somos os capazes, que nós somos os super espirituais. Não, nós somos os da fé. Graças ao Senhor. Porque se dependesse, irmão, da minha força, coitado de mim.
Se dependesse da minha perseverança própria, coitado de mim. Eu dependo é da fé. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O desejo de Deus, irmãos, que a nossa fé seja progressivamente valorizada. Todo dia a nossa fé precisa se tornar mais preciosa, passando por experiência, sendo provada. Ó Senhor Jesus, cada dia nosso coração se torne mais crente, mais confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ó Senhor Jesus, cuja esperança é o Senhor. Irmãos, a nossa esperança é o Senhor. Não é o meu trabalho, não é minha capacidade, não é minha inteligência que garante o meu sustento, não. Quem faz tudo isso é o meu Senhor, é a sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, eu preciso, irmãos, colocar toda a minha esperança no Senhor. Então, se necessário, à medida que for necessário, o Senhor vai provar a sua fé. E você precisa estar bem alimentado, com a sua fé fortalecida, com a palavra implantada, para você superar essa prova. Como o irmão Alan gosta de falar, né? Você, como é que ele fala? Romper em fé. Senhor Jesus, nós precisamos experimentar isso, irmão. Sabe, na aflição que você está passando, coloca o Senhor na frente, se rende logo. Consulta o Senhor ali, entrega tudo, lança sobre Ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. É o versículo também que eu... O 8, 18 e o 8, 28. Senhor Jesus, irmãos, eu recomendo vocês sublinhem esses versículos assim, ó. Na minha experiência, esses versículos são chaves. São chave para mim. Na hora da tribulação, na hora da aflição, eu recorro a eles. Sabe qual é o meu segredo? Me tranco no banheiro e vou lá, ó, me lanço sobre a mão poderosa do Senhor. Me humilho, derramo lágrimas, boto meu joelho e meu rosto no chão. Dessa maneira, irmão, o Senhor ele vai me encontrar na condição que Ele quer. Sabe, Ele vai poder resolver todos os meus problemas. Ó Senhor Jesus. Romanos 8, 18 primeiro. O 28 eu já li, mas é o 18 agora. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todas as situações que nos sobrevêm, irmãos, visam fazer com que a nossa fé se torne mais preciosa, apurada por fogo. Ó Senhor Jesus, eu queria ler também que o Senhor, Ele sabe cada uma das nossas situações. Já falei no início, mas o Senhor conhece as nossas tribulações, as nossas aflições. Ele sabe o que está passando agora nessa sua mente. Ele sabe o que está no teu coração. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 9. Leia só essa primeira frase. Leia para você, irmão. Diz assim, ó. Conheço... Não, versículo 9. Conheço a tua tribulação. O Senhor sabe, irmão, do que nós estamos enfrentando. O Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor Jesus. Então, o Senhor conhece. O Senhor conhece a nossa fraqueza. O Senhor sabe o que nós estamos enfrentando. O Senhor já providenciou livramento. Nós só precisamos, irmão, nos firmar no Senhor. Eu vou ler um versículo lá de Tiago, que também é outro segredo. Eu estou passando para vocês, irmãos, os meus segredos, aquilo que me ajuda no momento da... Tá bom? Então, aqui em Apocalipse 2, 9, conheço as suas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico.
Ó Senhor Jesus, outro versículo. 1 Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4, a partir do 12. Do 12 até o 16. Primeira ou segunda? 1 de Pedro. 1 Pedro. 4:12 até o 16. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Está vendo a prova da fé? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Irmão, nós precisamos aproveitar toda a experiência de prova, toda a experiência de fogo, para deixar o Senhor revelar-se mais em nós. Para que o Senhor deixe claro, para que o Senhor torne muito claro a nossa experiência de fé. Como está a nossa fé? Se ela está preciosa ou se é uma fé ainda sem valor. Ó Senhor Jesus. Continuando, diz assim: se pelo nome de Cristo, agora veja o sofrimento, irmão. Nós vamos agora analisar que tipo de sofrimento. Não é sofrimento, qualquer sofrimento, não. Porque a gente pode estar sofrendo por causa do nome de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, por causa de Cristo crescendo em nós, ou nós também podemos estar sofrendo por coisas que nós mesmos aprontamos. Aqui não é sofrer como ladrão. Você sabe que haviam 3 cruzes, né? Na hora da crucificação do Senhor. A do Senhor, que era um sacrifício injusto, e 2 cruzes com 2 ladrões. Aqui o que eu estou falando não é o sofrimento da cruz do ladrão, não. É a cruz de Cristo. São aqueles sofrimentos que a gente passa, irmãos, por causa da edificação do corpo de Cristo. É aquilo que o Senhor permitiu para que a gente pudesse ir mais na presença do Senhor. Agora, se eu saio por aí procurando encrenca, se eu saio por aí fazendo coisa errada, esse sofrimento aqui, irmão, não é o sofrimento de Cristo, não, viu? Fique bem claro. Ai, irmão, você não sabe o quanto eu tenho sofrido. Fiquei lá na penitenciária. Não é esse sofrimento, não, irmão. O sofrimento foi o que você fez. O sofrimento aqui é por causa do nome do Senhor. Olha aqui, ó. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo. Que deve deixar, irmão, nosso cabelo branco, que deve deixar fazer a gente perder o sono, fazer a gente perder o apetite, às vezes, para jejuar. Irmãos, como está a condição dos irmãos? O que deixou Paulo preocupado lá em Atenas não foi o que ele havia de comer, se ele teria onde ficar hospedado, se lá ele ia ser perseguido ou não. Paulo não estava nem aí para isso. Sabe o que estava causando um incômodo, uma aflição em Paulo? Como é que estava a fé dos irmãos lá em Tessalônica? Paulo estava preocupado, era com a condição dos santos. E aí, irmãos, eu quero contextualizar. Como é que está a nossa preocupação? Você tem se preocupado só pelas suas próprias coisas? Tem se preocupado só com o seu bem-estar? Como é que está a sua preocupação? Quantas vezes você tem colocado o joelho no chão em favor dos santos? Para fortalecer a fé dos irmãos. Para que Deus use de misericórdia daqueles que se afastaram. Senhor Jesus, quantas lágrimas você tem derramado por causa de fortalecer a fé dos outros?
Sabe, irmãos, até sim, até se eu disser aqui, quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas. Todos nós temos aflições. Mas quantos são por causa do nome de Cristo? Essa é a questão, irmãos. Se nós hoje sofrermos para completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, eu ouso falar que você não vai precisar de tribulação, de aflição na sua carne. Porque não será necessário. Porque a Bíblia é muito clara. Se necessário, sejais conquistados por várias provações. Se eu tenho aproveitado a minha vida para me derramar diante do Senhor, em prol da fé dos irmãos, sofrendo com os que sofrem, né, orando, me humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus use de misericórdia e resgate os irmãos, não será necessário passar por outro fogo. Irmãos, é mais um segredo hoje, sabe, da nossa fé está sendo firmada. É completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. É lutar uns pelos outros. É colocar o joelho, derramar lágrimas, Senhor Jesus, por causa do testemunho do nome do Senhor e por causa da edificação da igreja. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Mas glorifique a Deus. Glorifique a Deus com esse nome. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é isso que deve, sabe, ocupar o nosso pensamento. É isso que deve ocupar o nosso tempo, orar pelos irmãos. É isso que deve tirar ainda nosso sono. Como é que está a fé dos irmãos? Essa semana eu estava, né, porque eu mandei uma mensagem, como é que chama aquilo lá? No status. Mandei um negócio lá no status. E aí um jovem lá de Araguatins mandou uma mensagem para mim: irmão, muito obrigado por você ter acreditado, ter investido, e eu estar no CEAP. A melhor coisa que tem, irmão, na minha vida foi eu ter decidido vir para o CEAP. Sabe, irmão, isso é muito... você se enche de alegria, de encorajamento quando você ouve assim. Sabe, o jovem que eu, quando conheci, era assim, uma criancinha, hoje está com 17 anos, 17, e está no CEAP. Graças ao Senhor, desfrutando do Senhor. O jovem que estava lá em Araguatins, sem ter nenhuma perspectiva. Estava lá, o pai infelizmente, viciado em cachaça, alcoólatra. E que futuro teria? E aí, graças ao Senhor, pela sua muita misericórdia, esse jovem hoje está no CEAP. Sabe, a igreja de Araguaína enviou 2, um para o CEAP em Palmas, outro para o CEAP em Brasília. Esse jovem de Brasília se desviou, está em Goiânia, trabalhando secularmente de servente de pedreiro. E quando eles passaram aqui, eu salvei o celular deles, e aí eu fico observando o status, né? Aí o que está em Goiânia é no mundão, se arrebentando no trabalho de servente de pedreiro para ganhar uma mixaria. Enquanto o outro está aqui em Palmas, mandou uma mensagem para mim, eu fiquei muito alegre. Porque né, nós enviamos o jovem e a gente fica com aquela... será que ele vai gostar? Será que vai se firmar? Né? E a gente envia e fica orando para que o Senhor possa confirmar e salvar aquele jovem. Mas é essa tribulação, irmãos, é essa aflição que nos salva. Essa aflição, essa preocupação que faz a gente crescer em vida. Ó Senhor Jesus. Lembrando mais uma vez, Apocalipse capítulo 2, 9. Conheço a tua tribulação. O Senhor sabe qual é a nossa tribulação, pelo que nós temos sofrido, pelo que nós temos gastado nosso tempo, pelo que nós temos gastado nossas lágrimas. E eu quero ler com os irmãos Salmo, ó Senhor Jesus, 56. Meu tempo já estourou, eu vou finalizar. Salmo 56, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Cinquenta e seis, 8.
Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O Senhor sabe, irmãos, por que nós temos derramado lágrimas. O Senhor sabe qual é a aflição que tem ocupado o nosso coração. Às vezes tem sido tão, a gente tem sido tão voltado só para as nossas próprias coisas. O que o Senhor quer, irmãos, é que a gente complete o que resta das aflições de Cristo. O Senhor sabe que nós necessitamos, o Senhor sabe que antes de pedir, é claro que nós devemos pedir, fazer planos, mas o Senhor sabe antes de nós o momento certo da gente receber. Nós precisamos hoje nos gastar em prol da fé dos irmãos, para que os irmãos sejam fortalecidos na fé. Para finalizar, eu queria fechar com Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 32, depois do 35. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O Senhor aqui, mais uma vez, está lembrando para nós que Ele, quando nós cremos no Senhor, Ele não prometeu que seria só um mar de rosa, brisa do sul. Não, o Senhor não prometeu nada disso. O Senhor disse que, na verdade, passaríamos por aflições. Aí o versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Está vendo como fazer a vontade de Deus não é fácil? É necessário perseverar. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E aí vem a advertência, irmãos. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ó Senhor Jesus, se estacionar ou retroceder, o Senhor não ficará alegre. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia! Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, para a salvação da nossa alma. Irmão, só tem uma maneira hoje de nós salvarmos a nossa alma, é aplicando a fé. É a fé objetiva se tornando a nossa fé subjetiva. É vivendo a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E o outro segredo, que eu falei que a maneira hoje de viver como vencedor é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é aplicar a fé, irmãos. O inimigo vai vir para peneirar o trigo, vai nos peneirar como trigo. Eu não sei se vocês já viram em algum filme, peneirando trigo. Já viram? Peneirar trigo não é pegar uma peneira como a gente peneira arroz, Pega o arroz, bota ali e vai tirar a palha. Não é somente assim. Peneirar o trigo, você tem que pegar a palha do trigo e rasgar num... Como é que chama aqui? Ciscador, De novo. Tira a máscara e fala, que eu não estou entendendo, não. Cutelo. Não, é aquela de arame para cima, tipo um rastelo. É rastelo, né? Que fica aquelas pontas de ferro assim para cima, e a pessoa tinha que pegar o galho do trigo e rasgar naqueles ferros, naqueles arames. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro que eles foram requisitados para ser peneirados como trigo, é dessa forma, rasgados. Então, irmãos, eu não sei qual é a nossa prova. O Senhor sabe qual é a nossa tribulação. Você também sabe pelo que está passando, ser peneirado. Mas sujeitai-vos a Deus. Coloca a sua situação diante de Deus.
Confia nele, porque o inimigo vem batendo, ele vem para a gente perder as forças, perder a nossa fé. Então, ele vem na linha de cintura, que é onde a gente tem a nossa maior força, nós mantemos a nossa base. Então, ele vem bater para que a gente esmoreça, assim como foi com Esaú. Esaú chegou em casa esmorecido, aí vendeu facilmente o direito de primogenitura dele. Trocou por uma sopa, por um prato de lentilhas. Facilmente ele entregou, porque ele estava esmorecido de tanto levar golpe na linha de cintura. Irmãos, nós possamos estar fortalecidos. Quando o inimigo vier, nós aprendamos a sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos ao Senhor, nos humilharmos debaixo da sua soberana mão. E ele, no tempo oportuno, ele vai nos exaltar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o segredo, irmãos, para a gente vencer todas as aflições. É romper na fé. É romper em fé e glorificando o nome do Senhor. Senhor Jesus, e a gente vai aprender a vencer todos os dias. Irmãos, aprender a expulsar o dragão, expulsar a antiga serpente todos os dias. E naquele dia, quando o Senhor voltar, nós estaremos como vencedores. Aqueles que aprenderam a derrotar a serpente. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Queria finalizar, irmãos, orando, para que o Senhor possa continuar guardando a nossa fé. Senhor, nessa noite, Senhor, diante da sua palavra, Senhor Jesus, reconhecemos a nossa pouca força, Senhor, e reconhecemos como ainda precisamos aprender a combater o bom combate. Senhor, nos ajuda, Senhor. Declaramos que precisamos da tua intercessão. Tu és o nosso sumo sacerdote. Senhor Jesus, tem misericórdia do teu povo. Senhor, nos torna claros, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a aplicar a fé. Senhor, experimentar a tua palavra no nosso viver diário. Abençoa cada irmão nessa noite. Abençoa todos que puderam ouvir a tua palavra. Que essa palavra possa nos fortalecer na fé. Ó Senhor Jesus, continue nos levando para o teu reino. O Senhor nos está fazendo um convite diário. Senhor, nós queremos aceitar todos os dias. Queremos permitir o teu trabalhar em nossas vidas. Senhor Jesus, continua nos ganhando para ti, Senhor. Nos atraindo mais ao Senhor. Abençoa a tua igreja nessa cidade. Continua cuidando da saúde de cada irmão. Guardando a casa dos irmãos desse vírus maligno. Senhor Jesus, queremos dia a dia te amar mais. Guarda o nosso coração. Jesus é o Senhor. Aleluia.